pessoal, então vamos continuar e vamos resolver um exemplo agora de aplicação das forças de atrito. Então olha só, perceba aqui, no exemplo 1, ele fala o seguinte: uma força horizontal F de 12 newtons é aplicada sobre um bloco, comprime um bloco pesando 5 newtons contra uma parede vertical, onde o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é μe igual a 0,6 e o coeficiente de atrito cinético é μc igual a 0,4. Suponha que inicialmente o bloco esteja em repouso. Tá? Aí a pergunta é: o bloco se moverá? Qual a força exercida pela parede sobre o bloco em notação de vetores unitários? Então, primeiro passo, vamos tentar colocar aqui as forças que estão atuando sobre o bloco. Tá? Então, o que acontece? Vamos pegar mais fácil aqui, para baixo. Quem que é a força que aponta sempre para baixo? É a força peso. Tá? Aonde que está o contato entre o corpo e a parede? Está aqui. Né? Então, a força de atrito, a tendência vai ser impedir o bloco de escorregar para baixo, não é isso? Então, a gente vai colocar uma força de atrito apontando para cima, que é uma força de atrito estático, a princípio, porque o corpo está em repouso. Segundo ele aqui, inicialmente está em repouso. Agora, e a força de reação normal? Onde que vai estar a força de reação normal? A normal não é sempre perpendicular com a superfície? Então, a superfície está aqui agora. Então, perpendicular, ela vai estar apontando para fora da superfície. Então, a força normal vai surgir aqui, nessa direção aqui. Apesar de não dar para desenhar aqui o mesmo tamanho do vetor da força F, mas a força normal vai ser exatamente o valor dessa força F aplicada aqui. Então, nessa situação, vamos dividir aqui em dois eixos, ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. E vamos olhar primeiro o eixo X. Quais são as forças que estão apontando no eixo X? A força normal, a força F para a direita e a força normal para a esquerda, mas não tem movimento nessa direção. Então, a força resultante é igual a massa vezes aceleração, só que as forças que estão atuando é só F e N, e elas têm que serem iguais, porque não há movimento, então essa força que puxa para cá tem que ser igual a essa força. Então a força F é igual à força normal, que é igual a 12 newtons. Tá? Então a força normal, ela é menos 12 newtons na direção I negativo, tá? Porque está apontando para a esquerda, certo? A gente vai para a força no eixo Y. Né? No eixo Y a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? E quem que é agora a força de atrito estático? Máxima, definida como normal vezes o coeficiente de atrito estático. Né? Então, o máximo da valor da força de atrito vai ser o quê? 12 vezes 0,6, que é o módulo, né? Então, a força de atrito estático máximo vai ser 7,2 newtons. Isso é o valor máximo para ela. Só que a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a força que está arrastando para baixo aqui? É a força peso. A força peso, ela só tem 5 newtons. Então, o valor da força de atrito estático, que vai estar apontando para cima, vai ser a força de atrito estático, vai ser exatamente o valor da força peso. E isso vai ser igual a 5 newtons. Isso ocorre porque a força de atrito estática é variável até 7,2 newtons. Então, se você for aumentando o peso, colocando um peso de, sei lá, de 6 newtons, vai continuar parado, a força de atrito estático vai subir para 6. Você coloca 6,5, a força de atrito estático sobe para 6,5. Você coloca um peso de 7, a força de atrito estático sobe para 7. Agora, se você colocar 7,3, por exemplo, aí ela deixa de ser estático e passa a ser cinético. E o corpo vai entrar em movimento. Tá? Mas não é o caso, então ele vai permanecer em repouso.
Qual a força exercida pela parede sobre o bloco em notação de vetores unitários? Então, a força que a parede exerce é o menos 12 newton e o 5 newton, que é a força de atrito. Então, nós podemos escrever que a força que a parede exerce sobre o bloco é menos 12 newton na direção I, né, que está na direção X, que é a força normal, mais 5 newton, que está apontando para o lado positivo do eixo Y, na direção J, que é o valor da força de atrito. Tá? Então, vejo vocês aí no próximo exemplo. Abraço a todos.